políticos do Centrão avaliam que as brigas públicas de lideranças do PL, principalmente envolvendo a família Bolsonaro, acabam dificultando a costura das alianças pelo pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e arranham a imagem de moderação que ele tenta projetar. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Matheus Dias, chegando ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo, Matheus. Conta pra gente quais são as articulações e os receios nessa caminhada rumo às eleições. Um abraço, bem-vindo. Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. No caso, então, essa busca por um discurso mais moderado é algo que foi imputado a Flávio desde o início, desde o momento que ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como uma forma de conseguir alianças do Centrão. Inclusive, líderes de partidos do Centrão têm mostrado essa vontade, têm mostrado esse desejo de ser uma pauta mais equilibrada, de ter um discurso mais ameno do que o feito por Jair Bolsonaro no último mandato. Então, no caso, Flávio Bolsonaro tem essa meta, teria essa meta, só que ela tem sido atrapalhada na visão de líderes do Centrão, com essas frequentes brigas na direita, com esse suposto racha na direita. A gente vê casos recentes, exemplos como a briga recente entre Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Michele Bolsonaro, quando Eduardo Bolsonaro disse publicamente que tanto Nicolas quanto Michele teriam amnésia e não estariam apoiando Flávio Bolsonaro como deveriam. E Nicolas respondeu dizendo que Eduardo Bolsonaro não está bem. Recentemente também Carlos Bolsonaro teve um desentendimento com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Isso porque Carlos Bolsonaro visitou o ex-presidente na Papudinha, voltou dizendo que Bolsonaro já estava fazendo uma lista com todos os candidatos ou pré-candidatos a governadores e senadores ao redor do país, e Valdemar Costa Neto não gostou muito dessa fala, não gostou muito dessa divulgação, já que para ele, pelo que havia sido acordado ali no diretório do PL, Bolsonaro só iria indicar os pré-candidatos ao Senado. E aí caberia aos líderes do partido fazerem as articulações dentro de cada estado para definirem quem será os candidatos a governador em determinado estado ou em todos os estados, no caso. Valdemar Costa Neto e Carlos Bolsonaro se desentenderam, então, assim como Eduardo Bolsonaro e outros representantes, né, Michele e Nicolas. E já faz tempo, né, Caniato, que a gente lembra que Flávio Bolsonaro, quando fez a primeira visita ao pai, visita essa que recebeu a indicação há alguns meses atrás, ele voltou dizendo que viajaria aos Estados Unidos, se encontraria com Eduardo Bolsonaro, e o que se diria naquele momento, o que era para ser dito, era para evitar brigas com outros líderes da direita, evitar discursos públicos, evitar críticas públicas, como na época Eduardo Bolsonaro fazia com frequência a Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo. Esse discurso parece que foi se perdendo no caminho e as críticas vão voltando a acontecer e deixam líderes do Centrão e possíveis apoiadores, possíveis aliados nessa campanha com um certo receio e com um certo medo de como esse discurso vai acontecer. Vale lembrar que Flávio Bolsonaro não está no Brasil, ele ainda está nos Estados Unidos, tende a voltar essa semana e, segundo aliados e interlocutores, vai voltar para botar ordem na casa, que na visão de Flávio Bolsonaro, pelo que dizem os aliados, essas frequentes visitas de líderes a Jair Bolsonaro, essas frequentes visitas de apoiadores e aliados, e cada um depois sai do presídio dizendo um direcionamento passado pelo presidente, tem causado ali uma certa confusão e chegou a hora de alguém puxar as rédeas dessa campanha, segundo dizem esses aliados, viu, Caniato? Tá certo, Matheus Dias trazendo os bastidores do Partido Liberal e esse receio, né? Será que Flávio corre esse risco de perder a classificação de moderado por conta desses desentendimentos? Bom, Matheus Dias segue acompanhando. Qualquer novidade, ele traz aqui em primeira mão para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus, abraço, bom trabalho para você. A gente segue aqui com os nossos comentaristas, recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, os desentendimentos dentro do Partido Liberal, a preocupação de que isso possa respingar na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e aí os muitos palpites, críticas e avaliações de pessoas próximas ali ao clã Bolsonaro, entendendo que Eduardo, por exemplo, deveria maneirar nas falas e críticas. Deixa eu passar para o Mota, porque antes do nosso repórter trazer essas informações, nós destacamos uma fala de
Valdemar Costa Neto, em um evento com vários empresários, mencionando justamente essa característica de Flávio, que ele seria mais moderado, o mais moderado dos Bolsonaro, e até mencionou que o pai tinha alguns destemperos, que isso acabava atrapalhando. E aí o repórter traz a informação, Matheus Dias, de que há um receio já no PL de que esses desentendimentos poderiam respingar e atrapalhar nessa caminhada, né, para vender a imagem do Flávio como o Bolsonaro moderado. Mota. Será que o problema do Brasil é discurso agressivo? Basta a gente pensar em algumas coisas que o governo atual tem dito. Vamos refletir sobre isso. Talvez o problema do Brasil não seja o discurso, sejam as práticas. Quanto ao comentário do Valdemar, eu acho que Flávio fará um governo melhor, se for eleito. Esperamos que sim, porque muitas lições devem ter sido aprendidas no governo Bolsonaro. Esperamos que sim, como, por exemplo, a necessidade de nomear para certos cargos nomes que sejam verdadeiramente alinhados com a visão que a gente chama de direita, seja ela conservadora ou liberal. Eu acho que cada candidato, cada político tem as suas qualidades e os seus defeitos. Você troca uma coisa por outra. Eu acho que os problemas do governo Bolsonaro talvez tenham sido menos relacionados com os defeitos de Jair Bolsonaro do que com uma decisão que foi tomada pelo sistema de que o governo Bolsonaro era inaceitável, não podia continuar. Resta saber se o sistema agora mudou de opinião. Pois é. Dávila, também queria te ouvir. O quanto o sobrenome prejudica? O mercado estaria disposto a aceitar um Bolsonaro, ainda que ele preencha todos os requisitos, dialogue com o mercado, atenda aos anseios daqueles que entendem que é preciso mudar, que muitas vezes acabam, inclusive, defendendo um candidato mais à direita ou com ideias liberais? Você acha que ter o sobrenome Bolsonaro prejudica nessa caminhada, Dávila? Você menciona aqueles 42% que querem fugir da polarização, mas isso pode ser alterado ao longo do percurso, não? Pode ser alterado por muitos fatores, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Pode ser alterado justamente por uma candidatura lançada pelo PSD, que ocupa esse espaço e consegue rapidamente ganhar tração e mostrar esse tom de moderação e o liberalismo econômico, a defesa das teses liberais na economia, e isso pode fazer com que o mercado se encante com esse candidato, principalmente se ele começar a ter pelo menos 2 dígitos nas pesquisas rapidamente. Então isso pode mudar mesmo. Isso vai obrigar, evidentemente, a acelerar propostas concretas ou escolha de alguns nomes do lado do Bolsonaro para continuar trilhando esse caminho nesse mercado que vai ficar competitivo. Ou seja, o mercado eleitoral da direita vai ficar muito mais competitivo com o lançamento da candidatura do PSD em breve, como o próprio presidente do partido, Gilberto Kassab, já disse, deixou claro que não tem acordo com o PT e Lula e que vai lançar candidatura própria. Por isso, o mercado está naquele estado de espera, como o Bruno Musa fala, está aguardando, olhando, ponderando, querendo ouvir todo mundo, mas quer saber quem é que está nesse grid de largada, quem é que vai ficar até o fim. E isso nós só vamos saber no fim de abril, começo de maio, quem são as candidaturas competitivas. Muita coisa pode mudar, Caniato. Pois é, sem dúvida. Há muitas pesquisas sendo feitas, há muitas avaliações, sempre gostam de considerar, além da preferência pelo candidato, a rejeição. Musa, queria só que você finalizasse essa discussão aqui quando a gente fala de características que um candidato deve ter para atender aquilo que o tal do mercado deseja, anseia, enfim. Fala-se muito sobre as ideias liberais, menos Brasília, mais Brasil, diminuir o tamanho do Estado, mas há uma dificuldade também entre os pré-candidatos de cravar, afirmar, não, vamos reduzir,
diminuir muito o tamanho do Estado, acabar com os benefícios sociais, porque isso pode ser um tiro no pé, né? A depender do momento em que isso será tratado e discutido. Qual é a medida para esse pré-candidato tratar das questões, mas também atender a todos os grupos, todos os setores da sociedade? Nós conversamos a respeito disso aqui, acho que na semana passada, onde eu acho que o caminho tem que ser lidar com a verdade. Nós estamos chegando num ponto onde a situação fiscal ela realmente é crítica, sob o ponto de vista de crescimento da dívida ao longo do tempo, e é inevitável que tenhamos que tratar com a verdade. Claro, tem maneiras e maneiras de você falar, como nós mencionamos aqui, que eu dei o exemplo do Milei. O Milei foi muito claro, foi muito enfático, falou vai piorar para depois melhorar. Agora sim, de fato, já estamos vendo os números crescentes, mas a Argentina estava alguns anos à frente do Brasil nesse processo de deterioração. Então, o candidato ele tem que ser aqui muito mais cauteloso nessa fala, até porque muitas pessoas, ao longo desse processo, têm que acostumar a ideia que não funciona ele ser altamente dependente do Estado por uma vida inteira. E nós falamos que 50% da população hoje vive de alguma forma de algum cheque do Estado. Isso não funciona matematicamente, vai dar um problemão em algum momento já no curto prazo. Lá atrás era no médio e no longo prazo, começo dos anos 2000, o médio prazo já chegou, então a gente tem que lidar com esse problema agora. Então eu acho que as falas devem ser verdadeiras, de alguma forma mostrar como todo esse caminho que nós fizemos ele deu algum resultado no curto prazo anabolizado, mas que agora a gente precisa lidar com um problema que é pagar essa conta, né? E falar de uma maneira bastante simples para que a grande parte dos eleitores que não são conhecedores ou de política ou de economia entendam todo esse processo. Então, não é retirá-los do dia para a noite de um programa, mas sim uma mensagem de uma busca por essa responsabilidade. E eu venho falando, o Brasil ele está num ponto de vista econômico, obviamente não institucional, do ponto de vista econômico, relativamente simples de ser consertado. 3, 4 mudanças ali que eu mencionei, como, por exemplo, você mudar a regra do salário mínimo que estava vigente já desde o governo Temer, no governo Bolsonaro, voltar ao que era, ou seja, corrigir pela inflação, dar a correção do poder de compra e desvincular o crescimento do salário mínimo a, por exemplo, benefícios de programas sociais e também da Previdência, que não existe paralelo no mundo. E um salário mínimo que cresce acima da inflação, mais a variação do PIB, como o PT fez, não existe paralelo no mundo. Ou seja, você realmente quebra o Estado ao longo do tempo, e quem paga a conta é justamente os mais pobres. Então, essa mensagem deve ser colocada, você desvinculando, mudando a regra do salário mínimo, desvinculando os benefícios e ajustando os gastos tributários, benefícios que foram dados para determinados setores privilegiados, porque são amigos do rei, que começou ali no governo da Dilma, você já ajusta esse déficit de 3, 4% do PIB e já consegue transformar em superávit. Essa mensagem que se passa já vem com confiança, já vem com uma busca por estabilidade e a coisa começa a respirar. Então, é a mensagem, as expectativas futuras vão se ajustando à mensagem do presente.